Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like seu fortalece, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, estamos com a meta aí de chegar em 500 mil inscritos, para esse ano não vai dar, infelizmente, mas no ano que vem tenho certeza que vamos crescer ainda mais. Muito obrigado a todos pelo carinho de sempre, pela audiência, pelas mensagens, vocês não têm noção do tanto de trabalho que vocês aí das redes dão aqui pra gente, né? Na Samuca TV, no Central da Toca, é uma maluquice, né? Eu tento desligar um pouco ali do X, do Twitter, mas não tem como, né? Impressionante. Mas vamos lá, a gente segue aí trabalhando, apurando, mesmo com as lives retornando somente no dia 5 de janeiro, todo mundo segue trabalhando ali no Central da Toca e eu aqui na Samuca TV com os vídeos diários, né? As primeiras do dia e também as quentes do dia. Então já fica o recado aí, dia 5 de janeiro a gente volta, hein? E prometendo aí muitas novidades. Ainda não teremos o estúdio no início do ano, mas a previsão nossa é de que no Campeonato Brasileiro o estúdio da Samuca TV finalmente apareça, graças a Deus, obrigado aí a todos os envolvidos, principalmente ao nosso coordenador, o grande Thiago Matar. Deixa eu começar aqui com o assunto Gabigol, porque isso vem rendendo muito, e lá atrás, ou logo depois de tudo que aconteceu, existia um pensamento ali, na semana passada, né, de dificultar ao máximo, o Cruzeiro contrata o Tite e aí todo mundo já pensa que o Tite dificilmente vai trabalhar com o Gabigol. Claro que o Tite é profissional, entende o lado do clube de ter um contrato importante com o atleta, o Gabigol também é profissional, entende o lado do clube de pagá-lo em dia sempre e por isso tem que cumprir todas as obrigações, mas é pouco provável de que os dois estejam no mesmo ambiente em 2026. E com isso, o que acontece? Existe mesmo o interesse do Santos e hoje um Cruzeiro mais aberto ao diálogo para que até possa pagar uma parte aí dos vencimentos do Gabriel, do Gabigol, para que ele vá ao Santos, seja por empréstimo ou de alguma outra forma. Hoje a conversa que existe é para um empréstimo, com o Cruzeiro tendo que... Porque hoje a questão quem tem que definir é o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro não definir, nem que seja uma saída por empréstimo e pagando uma parte, o jogador vai ficar aí, né? E aí ele vai ficar aí em quais condições? Com um técnico que é público para todo mundo que os dois tiveram um problema e dificilmente, repito, vão voltar a trabalhar juntos. Esse é o grande problema, essa é a grande questão que tá para o Cruzeiro resolver, né? Foi o Cruzeiro que fez um contrato até 2028, foi o Cruzeiro que prometeu pagar, e isso aí não é nenhum problema. O Cruzeiro segue pagando tudo rigorosamente em dia, honrando todos os seus compromissos. E a conta que tem agora é: tem algum clube interessado em levar o Gabigol do Cruzeiro, fazendo uma oferta de compra, pagando a totalidade do salário? Aí eu já te dou a resposta é não. E além disso, teria que ser um clube em que o Gabriel vai aceitar o projeto. E por isso que surgiu o Santos, que é hoje o único interessado no jogador. Tem a história dele lá, passado, menino da vila e tudo mais. Então, o Santos topa pagar uma boa parte aí do salário, mas não a totalidade. E aí teria que ficar com o Cruzeiro, pagar essa outra parte. Ou então ficar com o atleta sem ser aproveitado e pagando a totalidade. Essa é a conta que se faz hoje no Cruzeiro para ter isso. Ah, mas já fechou tudo com o Santos, está tudo acertado? Não, não está. O staff do jogador, inclusive, aguarda esse desfecho para entrar em ação. Não teve, pelo menos nas últimas horas que eu busquei conversar com pessoas importantes que cuidam da carreira do Gabriel, não teve essa questão de uma conversa com os clubes, com o próprio Cruzeiro,
para se resolver isso. E essa conversa ela precisa acontecer em algum momento, então vamos aguardar. Claro que as partes trabalham para que tudo seja resolvido até antes da reapresentação, né? Para aí não ter nem que vir a Toca da Raposa 2, ou se for vir somente para acertar os detalhes ali da saída. Então é o que as partes estão conversando neste momento. E aí tem o outro lado da história, que esse é o mais interessante para o torcedor, que é a questão de mercado, né? O que o Cruzeiro vai buscar no mercado. E aí eu vou trazer algumas informações importantes, muita coisa vem surgindo, só que primeiro eu preciso dar um recado aqui da nossa Bulb Energia. Meu amigo, você já conhece a Bulb Energia? Se não conhece, eu vou te explicar. Tem o QR Code na tela para você mirar a câmera do seu celular. Você vai ganhar R$50 de desconto na sua primeira fatura. É isso mesmo, é só você fazer o cadastro. Você está pagando aí o valor integral na sua conta de luz, né? Você não quer ganhar desconto? R$50 no primeiro mês. Isso é fato. Nos outros meses, 15% todo mês, meu amigo. Faça a conta aí do que você está deixando de economizar não tendo a Bulb como a sua próxima energia, hein? Não tem taxa de adesão, não tem fidelidade. Se você não quiser mirar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, é só ir na descrição deste vídeo que tem lá o link para você acessar. Bulb, sua próxima energia, passe a economizar, meu amigo. Bulb, sua próxima energia, você não vai se arrepender. Venha para Bulb e é isso que você precisa ter para economizar a partir de agora. 50% de desconto na sua primeira fatura, 15% de desconto nas próximas faturas todo mês que você estiver com a Bulb. Vamos lá, porque temos informações importantes de mercado e o que temos? Primeiro, sobre o Gerson, todo mundo aí saiu falando um monte de coisa, isso e aquilo, e hoje eu acho que tá todo mundo aí na mesma pegada, no sentido de o valor pedido pelo Zenit. O Zenit pode ter pedido outro valor para outro clube? Pode ter pedido, mas na conversa com o Cruzeiro, o valor inicial foi de 40 milhões de euros. E aí, óbvio, né? 25 milhões de euros já não seria uma negociação fácil. 40 milhões, então, uma negociação ainda mais difícil. Mas é o jogador que o Cruzeiro quer. Até a próxima semana, tem um dirigente importante do Zenit. Vou até tentar resgatar o nome dele aqui. Alexander Medvedev. É ele quem manda e desmanda no clube russo, terá uma conversa com esse dirigente do clube para entender a real condição. O Gerson quer deixar a Rússia, mesmo tendo jogado mais aí nas últimas semanas ou nos últimos meses, mas ele vê uma possibilidade boa de retornar ao futebol brasileiro, questão de adaptação, mesmo sendo 6 meses depois, né, do clube ter feito aí um esforço muito grande, pagou 25 milhões de euros à vista, a multa ao Flamengo, né? Mas essa conversa com o Medvedev é que vai definir, para o Cruzeiro entender realmente, só sai somente por esse valor? Tem alguma forma de compor? Pode ser uma pedida menor, até para atender aí ao desejo do atleta, de todos os pares envolvidos nesta história? Então, é o que o Cruzeiro vai trabalhar. E aí, o André Cury, que é um empresário muito influente, e é o empresário do Jonathan Jesus também, e aí acabou estando no meio deste negócio, né, para tentar entender quais são as condições de fato e se tem como uma composição melhor, até para que o Gerson possa seguir a vida e sonhar ainda com disputa de Copa do Mundo. É o plano A, é o jogador que o Cruzeiro quer.
Muito difícil? Muito difícil. Mas é hoje o jogador que o Cruzeiro quer. Claro que se não der o Gerson, o Cruzeiro vai partir aí para outras questões, sabendo que o Tite quer um jogador com essas características e por isso o entendimento é que dá para esticar um pouco a corda e tentar negociar mais para ver se as condições elas melhoram. E aí vem a questão que a gente tinha trazido mais cedo, esse nome já surgiu há um tempo, que é entre Cruzeiro e Vitão. Zagueiro do Internacional, esse nome está aí no mapeamento do Cruzeiro já há um bom tempo. E a questão é o seguinte: o Cruzeiro definiu o Vitão como alvo principal para a zaga. Nome que agrada ao Tite, já agradava ao departamento de scout. Então, o mapeamento foi feito e aí, quando chega um técnico, esse zagueiro aqui eu vejo como interessante no meu time, você já tem tudo ali mapeado, passa para uma negociação mais firme. E o que eu tenho de informação, que a gente tem de informação é o seguinte: o Cruzeiro fez uma proposta firme, realmente, ao Internacional, de uma compensação financeira, podendo envolver, sim, jogadores. O João Marcelo realmente é um nome que agrada ao Inter, mas até o staff do jogador, o entorno do jogador, né? A gente conversou com o entorno do jogador e aí, obviamente, né? Se as partes se acertarem, os clubes, os atletas vão precisar serem comunicados, né? Então, isso vai ser uma segunda etapa, ainda não aconteceu e precisa acontecer a partir do momento em que tudo dê certo. E aí o Cruzeiro poderia envolver um jogador indo em definitivo, a questão do Japa, né, que foi muito comentado também, é outro que precisa ser procurado, acertar. Eu acho até que, dando tudo certo entre os clubes, definindo, essa segunda parte se acerta. Mas o que tem hoje na jogada é uma negociação firme que vai caminhando. Eu acho até que vão chegar em um denominador comum, porque o Internacional tem mais um ano de contrato somente com o Vitão. Então, se entrar 2026, a cada dia, a cada semana, a cada mês que passar, o jogador vai valer menos, né? Porque no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. E tem a questão financeira do Inter também, que todo mundo sabe. O que a gente buscou de informação é que existe, assim, o Inter tentando arrecadar nessa história aí o melhor, né? Quanto mais virar assim, tal clube quer, outro clube quer, tal clube avança, outro clube avança, quanto mais isso acontecer, melhor para o Inter. O Flamengo é um clube realmente que interessa, tem outros clubes aí, até pouco tempo o Palmeiras estava falando, e a informação, o Palmeiras busca um zagueiro no mercado, se vai ser o Vitão, eu não sei. Acho que hoje dos clubes aí que estão no páreo, talvez nem esteja mais o Palmeiras, mas quando tem grandes clubes buscando um zagueiro, o preço tende a aumentar. Então o Cruzeiro fez uma proposta. Essa proposta, ela agradou o Internacional, mas tem um outro ponto. A questão dos direitos econômicos. O Inter não tem 100% dos direitos econômicos. Acho que o staff do atleta, o jogador ali, tem uma parte, um percentual. E esse percentual, ele teria que ter uma compra também desse percentual. E é isso hoje que está ali, não diria travado, mas que estão conversando e tentando chegar em um denominador comum. Por isso que eu acho que vai avançar para uma vinda do Vitão, porque o Inter não vai ter outra chance como essa de fazer uma grande negociação. Eu considero uma grande negociação, principalmente se forem pelos valores envolvidos aí, ou os valores divulgados, né, de uma proposta aí de 7 milhões de euros, só que o Inter tem 80%, né? E aí os 20%?
eles custariam quanto ao Cruzeiro? Então, é isso que estão conversando. A possibilidade é real, mas aquela cautela sempre, né? Quanto mais aí for virando uma novela, a ideia é definir o mais rápido possível, porque o Cruzeiro, o grupo principal, se representa no dia 5 de janeiro, né? Se puder chegar já no dia 5 e o atleta estar em Belo Horizonte, melhor. Mas enquanto isso, vamos seguir acompanhando. O fato é que o Cruzeiro, ele quer muito definir essa questão o mais rápido possível. Hoje, a gente pode afirmar aqui, o Cruzeiro tem 2 alvos estabelecidos aí no mercado, com essas negociações em andamento: Gerson e Vitão. Primeiro é definir isso, depois partiria aí para outras questões, vamos dizer, não tão urgentes assim ou menos prioritárias do que essas 2 situações que eu acabei de dizer. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mexer profundamente com as emoções de todo torcedor do Cruzeiro, seja acompanhando de longe ou vivendo intensamente cada bastidor da Toca da Raposa. É o tipo de notícia que promete virar de cabeça para baixo o que você pensava sobre o futuro imediato do clube, principalmente envolvendo jogadores que movimentam milhões e o orgulho de vestir a camisa azul celeste. O clima na Toca está pegando fogo, a diretoria está agindo nos bastidores como nunca antes, e o mercado da bola gira freneticamente com possibilidades que vão desde mudanças polêmicas até reviravoltas inimagináveis, deixando toda a nação azul ansiosa por cada movimento. Mas calma, ainda não é o momento de revelar o que realmente está acontecendo, pois antes é preciso entender como essa engrenagem começou a se movimentar de uma maneira que poucos poderiam prever. Não pisque, pois o que está vindo por aí vai surpreender até o torcedor mais experiente, daqueles que achavam já ter visto de tudo no futebol mineiro. Antes de revelar cada detalhe eletrizante, só quero te lembrar rapidinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like agora mesmo, porque assim você garante que nenhuma novidade de bastidor, nenhuma contratação bombástica ou mudança estratégica vai passar despercebida por você. Comenta também o que você acha dessas movimentações e, claro, compartilha com outros cruzeirenses para todo mundo ficar sabendo em primeira mão das próximas jogadas do clube. O que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. O cenário que se desenha nos bastidores do Cruzeiro é tão intenso que parece até roteiro de filme de suspense. A cada hora que passa, mais detalhes sobre negociações de alto nível vêm à tona, e a expectativa só aumenta. Os bastidores não param, a movimentação é incessante, os dirigentes não dormem, e a pressão para montar um elenco ainda mais competitivo é sentida em cada ligação, cada mensagem trocada, cada encontro sigiloso em hotéis de luxo e escritórios espalhados por Belo Horizonte. No meio desse turbilhão, nomes de peso entram em pauta, transferências ganham contornos dramáticos, e o futuro do clube passa a depender de decisões tomadas em segundos. E não estamos falando apenas de jogadores medianos, mas sim de atletas com potencial para virar referência nacional, protagonistas de capa e ídolos de torcida. Chegou a hora de começar a revelar o que realmente está em jogo. Cruzeiro está com 2 nomes na mesa que podem mudar completamente a cara do time para a próxima temporada. O primeiro deles é Vitão, zagueiro do Internacional, que já há algum tempo está sendo observado de perto pelo Departamento de Análise do Cruzeiro e pelo técnico Tite, que avalia o atleta como peça-chave para fortalecer o sistema defensivo celeste. O segundo nome que movimenta o mercado da Toca é Gerson, o meia do Zenit, que já deixou claro o desejo de retornar ao futebol brasileiro. As negociações não são apenas especulações, são conversas firmes e avançadas,
tratadas como prioridade máxima pela diretoria, que trabalha para anunciar reforços de impacto ainda antes do retorno oficial dos treinos, previsto para o dia 5 de janeiro. É claro que quando dois jogadores desse calibre entram na mira do Cruzeiro, o clima entre torcida, diretoria e empresários esquenta de verdade. No caso de Vitão, o Cruzeiro se movimentou rápido, apresentou uma proposta concreta ao Internacional, envolvendo compensação financeira robusta e a possibilidade de incluir jogadores como moeda de troca, entre eles João Marcelo e até Japa, nomes que agradam ao clube gaúcho. O interesse do Inter é grande, pois o contrato de Vitão está na reta final, e quanto mais o tempo passa, menor será o valor de mercado do zagueiro. Assim, os dirigentes colorados já entendem que esta pode ser a última chance de faturar alto com o atleta, e a pressão para definir o negócio cresce a cada dia. No entanto, a negociação não está livre de obstáculos. O Internacional detém apenas 80% dos direitos econômicos de Vitão, o que significa que o Cruzeiro precisa alinhar também a compra do percentual restante com os demais detentores desses direitos. O valor total da negociação já chega à casa de 7 milhões de euros, cerca de 37 mil milhares, 37 milhões de reais, exigindo habilidade, paciência e poder de convencimento por parte da diretoria azul. Não é segredo para ninguém que outros clubes como o Flamengo e até o Palmeiras também monitoraram a situação do zagueiro, mas o Cruzeiro saiu na frente e já conta com o aval de Tite para seguir firme na investida, priorizando Vitão como principal reforço defensivo para 2025. Do outro lado desse tabuleiro estratégico está Gerson, o coringa do meio-campo, atualmente no Zenit da Rússia. A pedida inicial dos russos foi impressionante: 40 milhões de euros, cerca de 212 mil reais. 212 milhões de reais, um valor quase fora da realidade do futebol brasileiro. No entanto, a insistência do Cruzeiro e o desejo do próprio jogador de retornar ao Brasil vem mudando os rumos da negociação. Uma reunião decisiva entre representantes do Cruzeiro, intermediários influentes como André Curi e o dirigente máximo do Zenit, Alexander Medvedev, está marcada para os próximos dias, e tudo indica que o desfecho pode ser surpreendente. A possibilidade de incluir condições facilitadas, bônus por metas e até uma composição com pagamento parcelado ganha força e coloca o Cruzeiro como principal candidato a trazer Gerson de volta ao país. O interesse de Gerson em vestir a camisa celeste vai além de fatores financeiros. O jogador quer ser protagonista, quer espaço para brilhar e sabe que no Cruzeiro teria toda a estrutura e apoio necessários para se reinventar e até mesmo lutar por vaga na seleção brasileira. A direção do clube mineiro vê nele a peça que falta para transformar o meio-campo em um dos mais criativos e dinâmicos do Brasil, atendendo a todas as exigências de Tite, que já deixou claro que seu projeto passa por um jogador desse perfil. Não é à toa que Gerson é tratado como prioridade absoluta, mesmo diante da complexidade financeira envolvida na negociação. Enquanto essas negociações avançam com Vitão e Gerson, um outro nome de impacto surge para movimentar ainda mais o noticiário. Gabigol, atacante do Cruzeiro, mas que tem seu destino cada vez mais próximo do Santos. A relação entre Gabigol e Tite ficou insustentável após episódios recentes e com contrato longo firmado até 2028, o Cruzeiro se vê diante de um impasse complicado. A única saída viável no momento é o empréstimo ao Santos, que já apresentou interesse em contar com o jogador para 2025, disposto inclusive a arcar com boa parte dos salários, embora não na totalidade. Assim, o Cruzeiro analisa a melhor forma de resolver a situação sem prejuízo, evitando manter um atleta de alto custo no elenco sem ser aproveitado. A situação de Gabigol mexe com a emoção do torcedor, afinal, trata-se de um nome de peso, com história no futebol brasileiro,
e o Cruzeiro demonstra responsabilidade ao buscar uma solução harmoniosa para todas as partes. A decisão final está prestes a ser tomada, com o staff do jogador aguardando apenas o desfecho das conversas para agir. Caso tudo seja resolvido antes da reapresentação do elenco, Gabigol pode ser anunciado oficialmente pelo Santos já nos primeiros dias de janeiro, encerrando uma passagem turbulenta pela Toca da Raposa e abrindo espaço na folha salarial do clube para novos investimentos. Não pense, porém, que a saída de Gabigol será a única movimentação do Cruzeiro nos próximos dias. Muito pelo contrário. A diretoria entende que o sucesso na contratação de Vitão e Gerson é apenas o começo de uma janela de transferências que promete ser das mais agitadas dos últimos anos. O objetivo é claro: transformar o elenco celeste em um dos mais competitivos do Brasil, mirando não só a permanência tranquila na Série A, mas também brigas por vagas em competições internacionais e, quem sabe, um título inédito para coroar o projeto da SAF, comandada por Pedro Lourenço. A pressão interna e externa por reforços de impacto é sentida por todos: torcedores, imprensa, patrocinadores e até jogadores que já estão no elenco. O clima de competição saudável, de busca por excelência, foi instaurado por Tite desde o primeiro dia de trabalho. E agora os resultados começam a aparecer nos bastidores. As reuniões são constantes e as viagens de empresários e dirigentes do Cruzeiro, tanto pelo Brasil quanto ao exterior, mostram que o clube está disposto a investir pesado, sem medir esforços para fechar com atletas de ponta. Vale destacar que a chegada de Vitão não se resume apenas a fortalecer o setor defensivo, mas também representa um movimento estratégico para valorizar ativos do clube e manter um padrão elevado de desempenho durante toda a temporada. A experiência adquirida por Vitão em competições nacionais e internacionais é vista como fundamental para orientar os jovens do elenco e criar uma linha de sucessão sólida para os próximos anos. Já Gerson, caso seja confirmado, será o maestro responsável por dar ritmo ao time, transformar jogadas e garantir que a bola circule com inteligência e criatividade, algo que o Cruzeiro buscou incansavelmente nas últimas temporadas. Com todos esses elementos em jogo, o torcedor do Cruzeiro vive dias de expectativa máxima. O telefone não para, as redes sociais fervem a cada nova informação e as discussões em grupos de WhatsApp e bares de Belo Horizonte são dominadas por palpites e projeções sobre quem vestirá a camisa azul em 2025. A confiança no projeto da SAF é grande, especialmente com a liderança de Pedro Lourenço e a competência de Tite, mas todos sabem que cada negociação é uma batalha, um teste de habilidade e visão de futuro. Enquanto isso, os jogadores que podem ser envolvidos nas negociações, como João Marcelo e Japa, aguardam o desfecho com ansiedade. Para eles, a possibilidade de atuar em outros grandes clubes como o Internacional também representa uma oportunidade de crescimento e visibilidade, e cada conversa, cada proposta analisada pode significar uma guinada decisiva em suas carreiras. O Cruzeiro, por sua vez, trabalha para garantir que todos os acordos sejam vantajosos, sem abrir mão da qualidade do elenco e do equilíbrio financeiro do clube. Se as conversas com Vitão e Gerson avançarem como planejado, o Cruzeiro poderá anunciar reforços de peso ainda antes da reapresentação do elenco principal, marcando um início de temporada cercado de otimismo e confiança. A chegada de jogadores desse calibre tem potencial para aumentar consideravelmente a média de público no Mineirão, elevar o engajamento da torcida e chamar a atenção de novos patrocinadores, gerando um ciclo virtuoso de crescimento para o clube. Mas enquanto os anúncios oficiais não são feitos, resta ao torcedor acompanhar cada detalhe, vibrar a cada notícia, torcer pelo desfecho positivo das negociações e fazer sua voz ser ouvida nas redes sociais. Agora me conta, o que você acha dessas movimentações do Cruzeiro? Vitão e Gerson são os nomes certos para transformar o clube em protagonista no futebol brasileiro?
E a saída de Gabigol é realmente o melhor caminho? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo qual reforço você mais gostaria de ver com a camisa azul celeste. Sua opinião faz toda a diferença na nação azul e juntos vamos construir mais um capítulo histórico para o Cruzeiro.